O que é aprisionante é eu ver a sombra como sendo a coisa em si. Quando eu tenho a visão da coisa em si, quando eu vejo a sombra, eu vejo que essa sombra é uma sombra daquela coisa em si. Então, eu a vejo como ela é. Então, não há ilusão, não há erro, né? Então, de certo modo, nessas oposições todas que o platonismo opera, a intenção não é filosofar com um machado, sair cortando coisas que não podem se relacionar. A intenção é fazer essas distinções para que, em seguida, um outro movimento ocorra, que é fazer uma distinção interna ao membro inferior dessa distinção. Então, por exemplo, eu posso falar entre, por exemplo, usando essa metáfora da caverna, a realidade e a aparência, né? Realidade e aparência, uma distinção metafísica, ontológica. Essa distinção realidade e aparência não é simplesmente para eu abandonar a aparência. Ela tem a função de me permitir fazer uma distinção dentro da aparência entre aquela aparência que, de algum modo, é opaca a realidade, que me oculta a realidade, e aquela aparência que, de algum modo, me persuade da realidade, me aponta para a realidade, que é transparente, portanto, né? Então, é a distinção que Platão faz no diálogo sofista entre cópia e simulacro. A cópia é a aparência que mostra suficiente similitude com a realidade para que, através da cópia, eu veja a realidade. O simulacro, por outro lado, é aquela aparência que me oculta a realidade, que não me permite fazer essa passagem. Então, de todo modo, quer dizer, essas distinções todas, elas servem à função de que, por exemplo, a realidade, a filosofia, a ciência, a razão, a alma, todos esses elementos sirvam como critérios para mim julgar a adequação da aparência do corpo, dos sentidos, da opinião, da retórica, né, e assim por diante. Então, em todos esses casos, nunca se trata de uma dicotomia absoluta ou de uma rejeição absoluta de um dos membros dessa distinção. É sempre Danilo, uma questão de... diz que eu vou te interromper. Você entende que muita gente faz essa percepção, do seu ponto de vista ontológico, de forma equivocada? Com certeza. E é um equívoco, porque significa tomar essas distinções como absolutas e é não entender o método platônico que é a dialética. Que a dialética significa, segundo o próprio Platão diz, né, ter a capacidade de pensar de forma sinóptica, vendo as coisas em conjunto, e também em suas divisões. Então, eu preciso de ambos os membros para pensar claramente. Isso é a dialética, né? Então, quando eu penso claramente qualquer uma dessas coisas, eu faço divisões, eu faço distinções, né? Mas eu também sei ver essas coisas que eu distingui em conjunto, como que elas se põem em conjunção, em relação e etc. Então, não é nunca uma filosofia do Machado, né? É sempre uma filosofia dialética. Então, é isso que é dessa forma que Platão ensina a pensar. Então, se você não aprende a pensar platonicamente, você lê errado o que ele está dizendo, né? Então, eu digo tudo isso porque tudo isso eu discuto, de certo modo, no meu segundo capítulo, né? Eu chamo isso da via ascendente e descendente em Platão. Então, a via ascendente é essa que me faz essas distinções, para que me aponte o verdadeiro objeto do meu desejo, o verdadeiro bem, a verdadeira virtude, a verdadeira ciência, a verdadeira beleza, como sendo distinta daquilo que me está imediatamente presente pelos sentidos, né? Para em seguida, num segundo momento, que é a via descendente, eu ver esses elementos que estão embaixo, por assim dizer, à luz daqueles que eu distingui como sendo superior. Então, é essa visão da analogia entre o mundo sensível e inteligível que está no cerne do pensamento platônico a esse respeito, e não da dicotomia absoluta entre os dois. Tanto é que Platão explicitamente coloca num dos seus últimos diálogos, que é o Timeu, uma narrativa cosmogônica em que o demiurgo ele modela o mundo sensível segundo a imagem do inteligível, e a motivação fundamental do demiurgo seria, segundo o próprio Platão diz, partilhar o bem, porque o demiurgo ele não é invejoso, ele não quer guardar o bem para si, né? Isso é uma conclusão filosófica. Alguém pode me apresentar isso como um bloco de doutrina acabado, né? Isso é pode ser parte da formação da alma no seu estágio pré-filosófico.
quando eu entro no estágio filosófico da minha formação, eu vou pegar, eu vou mover a minha alma, o meu pensamento, de tal modo que eu mesmo descubra por mim o sentido desse termo, dessa ideia de que as ideias são diferentes e sensíveis. É quando eu sou capaz de colocar os argumentos em moção, eu sou capaz de encontrar essa conclusão por mim mesmo, de forma automotriz, né? Eu coloquei ela em movimento. Aí sim, isso é rememoração. É assim que os neoplatônicos, por exemplo, interpretam o diálogo Mênon de Platão, né? Para quem conhece a referência aqui. Então, aí você tem essa fase pré-filosófica, a fase filosófica da formação da alma, que inclui filosofia prática, que é o cultivo das virtudes, né? Que no contexto filosófico é feito de uma forma diferente do contexto pré-filosófico. As virtudes filosóficas, elas não são só habituativas, né? Elas são virtudes que demandam um conhecimento correto de onde jaz o bem, as virtudes, etc., na vida, né? E, por fim, quando esse movimento da autoquinese é recuperado, a alma consegue passar a acessar o inteligível e mesmo o uno, e daí você entraria na fase suprafilosófica da formação da alma, que seria a esfera do neoplatonismo, em que você tem ali um acesso direto àquilo que é a condição da filosofia, que é o uno, que é o intelecto, né? Que é aquilo que foi tomado como pressuposto no desenvolvimento da filosofia, que agora pode ser acessado diretamente para além da própria filosofia de algum modo, ainda que ainda utilizando os instrumentos da filosofia, né? Você vê ali, tem instrumentos da filosofia pelos quais você ascende diretamente ao inteligível, ao uno, mas essa ascensão, ela própria seria já suprafilosófica, né? Em alguns, de uma forma um pouco vaga, a gente pode chamar de mística em alguns dos seus aspectos, né? Porque eu proponho no meu texto ali que é preciso fazer uma distinção entre o místico e o gnóstico, né? Então, de certo modo, no neoplatonismo, o acesso direto ao intelecto ele é gnóstico, porque você está acessando o conhecimento divino, né? E o acesso ao uno ele é místico, né? Mais ou menos essa distinção que eu propus lá. Mas ambos são, de certo modo, supra-racional, no sentido de que a razão encontra a sua fonte, a sua condição de possibilidade, né? Então, enfim, um pouco esse é o percurso que eu coloco ali, e o que é interessante é que todo esse percurso é um percurso do conhece-te a ti mesmo. É um percurso da alma readquirindo a sua autoquinese, em primeiro lugar, e depois, através dessa autoquinese, remetendo-se aos seus princípios, né? Tal como, a partir de como que esses princípios se mostram nela própria, né? Então, basicamente, esse é o percurso, e esse percurso todo ele é marcado por uma escada de virtudes e saberes. Então, cada um são 7 virtudes. Em cada um desses níveis você tem uma virtude distinta, um saber distinto associado, uma forma distinta de conhecer-se a si mesmo, e formas distintas de pedagogia filosófica, por assim dizer, né? Textos filosóficos distintos que vão ser enfatizados em cada uma dessas fases e assim por diante. Eu coloquei essa divisão mais ampla, né? O pré-filosófico, filosófico, super-filosófico. Haveriam 2 virtudes no nível pré-filosófico, que são a natural e a ética. 3 virtudes no nível filosófico, que seriam a virtude política ou cívica, purificatória e contemplativa. Depois, no nível suprafilosófico, a virtude paradigmática e hierática ou teúrgica. Então, basicamente, esse é o percurso das virtudes que os próprios neoplatônicos apontam, e eu tento investigar esse percurso à luz dessa concepção da alma. Por quê? O que é interessante aqui é que todas as disciplinas da filosofia, elas são formas de autoconhecimento. Então, quando, por exemplo, eu estava explicando assim, toda a minha experiência do mundo, né, vai se tornar um espelho do meu autoconhecimento na medida em que eu estou constituindo aquilo com as minhas próprias categorias, né?